Para dar início aqui agora para o bloco do trauma, que afinal de contas não dá para falar de ortopedia sem falar de trauma, né? É a base nossa, é a traumatologia. E como o Roger Nicolas falou, esse desafio assim, de saúde pública, isso passa muito pelo trauma. Então, a gente tem o pai sempre fala que a gente tem uma endemia do trauma, né? Então, muita fratura tal, e muita gente ainda sem oportunidade de tratamento. E outra coisa são os desafios também da complexidade do tratamento. E é nessa ideia que a gente vai trazer aqui nomes brilhantes, nacionais, internacionais, porque para falar para vocês e passar também um pouco desse conhecimento sobre a traumatologia. E a gente vai começar pelo meu grande amigo, Dr. Armando Teixeira. Bom, gente, vamos falar alguma coisinha rapidamente aí do atendimento ao politraumatizado. E o nosso objetivo é entender as diferenças e as indicações entre o tratamento completo precoce, o controle do dano ortopédico e o tratamento apropriado precoce. Então vamos ver as diferenças e ver as indicações. Então, o que a gente tem basicamente é o Early Total Care, né, tratamento definitivo, que é para o paciente estável, o Damage Control, que é para os pacientes que não estão estáveis fisiologicamente, que estão com risco de morte, que a gente usa para salvar a vida do paciente. Em relação a tratamento completo precoce, ele melhora a mobilidade do paciente durante o internamento, facilita a reabilitação, reduz as complicações e reduz o tempo de internação hospitalar. Mas existem pacientes para os quais essa é uma atitude de risco, né? São pacientes com ISS acima de 20, trauma torácico importante, né? Lesão abdominal pélvica com choque hipovolêmico, contusão pulmonar bilateral, fratura de fêmur bilateral, que por si só já é capaz de desestabilizar a fisiologia do paciente, e TCE grave. Então, esses pacientes podem ter uma evolução inadequada, né? A cirurgia, que é o second hit, vai predispor o paciente a uma situação de uma inflamação, uma resposta inflamatória sistêmica exagerada, que pode evoluir para falência de múltiplos órgãos e aumento da mortalidade. Então, quando a gente fala controle do dano, a gente está falando de uma cirurgia imediata, que é para controlar sangramento e contaminação, com o objetivo de salvar a vida. Também, o objetivo também pode ser o salvamento do membro em fraturas expostas graves, síndrome compartimental. E ela consiste de uma fixação provisória e efetiva da fratura, através do uso de fixadores externos, com uma fixação definitiva que vai ser postergada e o paciente aguarda a hora certa na UTI, fazendo a sua ressuscitação, a continuação da recuperação fisiológica do paciente. Então, tem esse conceito do tratamento precoce adequado, né? E ela é para aquelas lesões que, preferencialmente, deveriam ser operadas dentro das primeiras 24 horas, como diáfise de fêmur, pelve e coluna. As outras fraturas de extremidades ficam em imobilização e aguardam um momento mais oportuno. Para a gente decidir aí se dá para fazer o tratamento precoce ou se temos que ir para o controle do dano, a gente tem esses principais parâmetros, né? pH
acima de 7,25, base excess acima de menos 5,5 e lactato menor que 4, são parâmetros que caracterizam talvez um baixo risco para você fazer o tratamento cirúrgico dessas fraturas que precisam ser operadas mais rapidamente. Ao contrário, né, acidose importante, lactato muito elevado, é sinal de risco e aí o controle do dano é que fica mais indicado. Então, quando a gente recebe o paciente que sofreu um acidente, que é o first hit, né, primeiro trauma, primeira lesão, ele vai para a ressuscitação e você vai reavaliar o paciente após essa ressuscitação inicial. Aí a gente vai ter essas situações que vocês já conhecem: estável, borderline, instável e in extremis. As pontas é fácil, né? Está estável, você pode fazer o early total care, tratamento cirúrgico definitivo de todas as lesões. Se é um paciente in extremis, né, paciente crítico, aí ele vai para o controle do dano ortopédico. Aí fica o meio de campo ali, com o borderline e o instável. O borderline mantendo-se dentro daqueles parâmetros de pH, base excess e lactato, ele pode ir para o early appropriate care. Ou seja, você opera aquelas lesões mais importantes, uma fratura de fêmur. Tal. A gente já viu que a osteossíntese da fratura de fêmur ela influencia muito na evolução inicial do politrauma, né? Facilita muito a lida com o paciente na UTI, controle de dor e tudo mais. E se o paciente é instável, você vai ter que agir mais um pouco nesse paciente. Se ele evoluir para o lado do borderline, você pode ir para o early appropriate care. Se não, fica no damage control. Agora, essa é uma novidadezinha, não tão novidade assim, né, em 2016, que as opções e os riscos para o protocolo do atendimento apropriado precoce em pacientes com trauma de maior monta, né, de maior complexidade, ele tende a evoluir para esse conceito do Safe Definitive Surgery, cirurgia definitiva segura. E aí, no nosso algoritmo, né, o estável já não está mais lá, né, que não é dele que nós estamos falando agora. O paciente in extremis continua também na mesma, né, ressuscitação, controle de hemorragia, função pulmonar, controle de temperatura, reposição de fluidos e tratamento de coagulopatia. Agora, o borderline e o instável é que nos interessa. Então, ele vai para a ressuscitação, né, para tentar fazer o protocolo do tratamento apropriado precoce. No centro cirúrgico, a gente faz uma segunda avaliação desse paciente, logo antes da cirurgia, e vê se ele evoluiu para a estabilidade, a gente pode ir para a cirurgia segura definitiva. Se ele está no borderline, ele vai para o controle de danos. No dia seguinte, você reavalia o paciente. Se ele estabilizou, você vai para a cirurgia segura. O paciente instável ou borderline que não responde, fica com o controle de dano até que ele possa estar sendo otimizado. Bom, aí tem essa linha, essa tabelinha, assim, essa colinha, que ela não é, entendam que ela não é totalmente rígida, ela não é fixa. Ela depende da intensidade do trauma, status fisiológico do paciente, idade, tipos de lesão. Então, isso pode ter uma certa fluidez para um lado ou para o outro. Mas, o conceito, assim, na média, que a gente vai ter, dia 1 lá é o dia do trauma,
Do segundo ao quarto dia, a gente tem alto risco de falência de múltiplos órgãos e sistemas com cirurgias grandes, né? Não devem ser feitas cirurgias que possam levar mais de 3 horas. Né? Ele está com uma inflamação sistêmica intensa, isso pode aumentar a CIRS do paciente, né? E acabar evoluindo mal. Então, ele tem interleucina 6 aumentada. Depois, no segundo período, de 5 a 10, que seria o que a gente chama de janela de oportunidade, o risco de falência múltipla de órgãos já deu uma diminuída, a atividade inflamatória está melhorando, está menor, né? É um momento para a gente fazer aquela cirurgia segura definitiva. Depois, a partir do 10º dia, 11º dia, ele vai passar um período aí de mais 10, 12, 15 dias, em que ele vai estar imunodeprimido por exaustão do sistema imunológico. Então, ele tem alto risco de infecção e sepsis. Por que isso? Ali no primeiro espaço, né, do segundo ao quarto dia, você tem uma resposta inflamatória que vai ser proporcional ao trauma. E existe um limite para a resposta inflamatória do paciente, a reserva fisiológica chamada. A partir daquilo, o paciente descompensa e não consegue reverter o quadro e vai à morte. Então, se você fizer uma segunda cirurgia, uma cirurgia nesse paciente, né, que é o segundo trauma dele, e a inflamação não atingir esse limite fisiológico, o paciente tende a evoluir bem. É aí que a gente vai tentar encaixar a cirurgia do Early Appropriate Care, né, tratamento precoce apropriado. Se, por outro lado, se a cirurgia for muito longa, for muito traumática, ou o paciente já estiver muito inflamado e esse second hit fizer ele passar o limite da resposta inflamatória fatal, ele morre. Simples assim. E por que aparece a janela de oportunidade que está na seta e a imunodeficiência? Porque do mesmo jeito que ele tem uma resposta imunológica sistêmica exagerada por causa da quantidade de lesões que ele teve, o corpo vai ter que buscar a homeostase. Então, ele vai acionar uma resposta anti-inflamatória compensatória. Então, ele vai ter aquele pico de inflamação, depois ele vai baixando, vai normalizando, só que essa resposta anti-inflamatória ela vai ser tão intensa quanto foi a resposta inflamatória. Então, vai chegar um período que a inflamação abaixa demais e o paciente vai ficar imunodeprimido por um período, até isso voltar para a homeostase. Tá? Então, é por isso que tem aquela fase perigosa de imunodepressão que a gente tem que estar atento para não fazer um procedimento de grande porte num paciente imunodeprimido. Então, naquela primeira parte da linha ali, a gente vai fazer procedimentos pequenos, né? Segundo ao quarto dia, vai fazer second look das fraturas expostas, fazer curativo, trocas de curativo, um realinhamento de uma fratura que não ficou tão bem reduzida no fixador externo, você dá uma mexidinha lá, uma manipulada no fixador externo, nada além disso. Aqui, na janela de oportunidade, quando a imunidade dele já não está com uma resposta exagerada e também ainda não chegou no ponto de imunossupressão, é hora de você fazer as cirurgias maiores, né? Reconstruções articulares complexas, o que você precisar fazer. Depois que ele passar para a fase de alto risco de infecção, que ele está imunodebilitado, aí o que a gente precisa? Evitar cirurgias reconstrutivas, né? Continua o tratamento em unidade fechada,
reposicionar fixador externo, às vezes que vai perder, são coisas bem não invasivas, de preferência. Então, só para a gente ter uma ideia geral, no primeiro dia, paciente instável, damage control. Segundo ao quarto, second look, troca de curativo, essas coisas. Na janela de oportunidade, do 5º ao 10º, as fraturas, tratamento cirúrgico das fraturas, tratamento definitivo. Na fase de imunossupressão, não fazer cirurgia, apenas pequenos ajustes e curativos. E depois que ele sair dessa fase de imunossupressão, aí reconstruções mais complexas. Ok? Então, como mensagem, a gente quer identificar os pacientes em risco, conhecer o final da ressuscitação e reconhecer que estado o paciente está após a ressuscitação. No paciente estável, a gente vai por early total care e nos instáveis para o controle de dano, né? Lembrar que para o tratamento apropriado precoce, a gente usa esses parâmetros, né, de pH, base excess e lactato. Obrigado.